Eu moro no Rio de Janeiro, mas venho para São Paulo quase toda semana. Então, obrigada pelo convite, Bel, Dani, Ricardo, amigos queridos. Estou super feliz, me sinto em casa. Mas vim exclusivamente para esse evento. Estou feliz porque aprendi pra caramba até agora. Eu estava comentando aqui assim, quanto está sendo rico. Mas, enfim, Andréia, tenho 49 anos, tenho uma filha linda que se chama Amora, de 10 anos, que vai fazer a primeira comunhão amanhã. Então, acho que é isso que importa, né? Estamos falando aqui de pessoas, então, mais do que o que a gente fez. Mas eu vou falar um pouco para vocês sobre sustentabilidade na Coca-Cola e a nossa jornada para integrar essa disciplina aos negócios, né? Eu não sou uma pessoa de sustentabilidade, não sou uma especialista, sou uma outsider nesse mundo, estou aprendendo pra caramba, como eu falei. Mas sou uma cidadã desse planeta, me interesso pelo tema e há 5 anos fiz essa transição. Então, sou formada em publicidade, trabalhei em marketing a vida toda, em grandes empresas, mas há 5 anos eu fiz essa migração e estou apaixonada por esse tema, não pretendo sair, e eu acho que tem muita afinidade quando a gente fala de marketing, de marcas, de negócio e sustentabilidade. E é isso que eu queria contar aqui para vocês. Bom, eu sempre começo, né, as minhas falas lembrando a todos que Coca-Cola é uma empresa que começou lá, dia 8 de maio de 1886, na farmacinha do seu Jacó, em Atlanta. Então, é um mundo que não tinha nada a ver com o que a gente tem aqui hoje. Não tinha nem 1 bilhão de pessoas, talvez, no planeta. A gente tinha acabado de sair da Revolução Industrial. Então, nada disso que a gente está discutindo aqui era uma questão. Não existia esse debate, né? Não existia essa questão da preocupação com o planeta. E a empresa está há 133 anos, né, se mantendo relevante, e eu adoro essa tela porque ela mostra um pouco a capacidade de transformação. Pode parecer pouco, mas tem um simbolismo enorme. Então, é uma empresa que deixou de ser uma empresa de um produto, né, uma marca forte, vermelha, né, super, que chegando, para ser uma empresa total de bebidas, que vem se transformando, e que, né, hoje é muito mais do que uma categoria, né? Então, a gente está no Brasil há 75 anos, em 9 categorias, são 20 marcas, mais de 200 produtos, presente em 1 milhão de pontos de venda. Então, é realmente uma empresa que tem a capacidade de fazer um impacto muito grande, para o bem ou para o mal. E a gente, graças a Deus, escolheu fazer para o bem, né? Então, eu acho que quem quer ser relevante por mais 133 anos tem que ter essa discussão na pauta e tem que estar de olho nisso. E quando se fala de Coca-Cola, todo mundo pensa logo na marca Coca-Cola, no produto Coca-Cola e a fórmula secreta, né? Que, na verdade, de secreto não tem nada, né, gente? Basta olhar o rótulo e vejam o que tem lá. Então, a gente brinca que a fórmula secreta é essa aqui, né? Então, produtos, acima de tudo, muita qualidade, padrão industrial, né? A gente é nascido na era industrial, qualidade, padrão. A questão de um modelo de distribuição, né? No Brasil são 36 fábricas, 9 grupos fabricantes, então essa coisa do sistema Coca-Cola que consegue chegar nesse 1 milhão de pontos de venda. Marcas amadas e uma empresa respeitada. Enfim, uma fórmula bastante robusta, né? Parece bom, né? Mas não é. Não. Já foi, só que esse modelo se esgotou. No momento que a gente vive, né, e acho que vários aqui já falaram, né, não basta mais as pessoas saberem o que você faz, querem saberem como você faz, vão fundo. E principalmente por que você faz. E isso colocou a gente nessa encruzilhada, de ter que realmente repensar o modelo. As pessoas hoje esperam muito mais das grandes corporações. Elas querem mais transparência, mais confiança, uma relação mais verdadeira, mais olho no olho, né? Estamos falando aí de credibilidade. Então, é sobre isso, né? Como que eu me preocupo com o meio ambiente, como que eu consigo, através do meu negócio enorme, que toca, né? A gente falou muito aqui sobre sistemas agroflorestais, Amazônia, sobre frutas. A Coca-Cola é um dos maiores compradores de fruta do Brasil. Não sei aqui se alguém sabia disso. Então, olha a responsabilidade. A gente pode decidir comprar só do grande fornecedor, que talvez seja a solução ou a decisão mais fácil do ponto de vista de negócio, ou optar por comprar de 25 mil pequenos e médios produtores, que do ponto de vista financeiro não faz o menor sentido. Mas do ponto de vista do planeta, faz. E foi essa a decisão que a gente tomou. Então, só para dar um exemplo do tipo de debate que uma empresa como Coca-Cola no dia a dia toma. E a gente fala muito, né, aqui também eu já ouvi essa palavra no termo valor compartilhado, né? Então, a nossa estratégia de sustentabilidade está ancorada nesse conceito de valor compartilhado.
que é um conceito razoavelmente recente, mas que ele nasceu desse aprendizado. Assim, hoje em dia, por tudo que já foi dito aqui, não dá mais para separar a demanda do negócio da demanda da sociedade. Preciso crescer, comprar mais fruta, mas a sociedade está indo por um caminho. Então, como que você junta? Então, a beleza desse conceito é essa. Sempre vai existir um ponto doce, um ponto de equilíbrio. Às vezes é difícil achar, às vezes não é fácil de atuar ali, mas ele vai existir. E quando você chega, né, num ponto em que é importante você ter um negócio diferenciado e, por outro lado, você tem, né, uma oportunidade de melhorar as demandas sociais, é onde você chega nesse ponto doce. Eu vou explicar um pouco mais com cases, para sair um pouco da teoria. Né? Mas falando um pouco de como é a nossa visão de sustentabilidade dentro da Coca, como eu disse, ela está ancorada então nesse conceito, nessa busca de entender onde a gente pode encontrar aquilo que dá resultado para o negócio e, ao mesmo tempo, endereça uma questão social e ambiental. Primeiro falando da nossa missão, assim, dentro, né, da empresa, a missão do time de sustentabilidade, o nosso papel é influenciar o negócio, é cutucar a galera lá dentro, é trazer um pouco esse pensamento para assegurar que a gente vai continuar crescendo de forma sustentável e, ao mesmo tempo, gerando valor para a sociedade. E essa coisa de crescer de forma sustentável é importante, porque não dá para a gente ser uma área só que vai ficar, né, os hippies da empresa. Né? É aquela galera lá que, Haribo, que só fica fazendo palestra, né? Só faz isso aqui. Né? Não poder, tem que sair desse lugar. O que eu aporto, né, para o negócio? Quando eu entrei nessa área, a área de sustentabilidade não participava do processo de business plan. É um processo super importante, toda empresa faz, onde você define quais são as metas para os próximos 5 anos, 10 anos, enfim, 2 anos, dinheiro, alocação. Não participava. Hoje a gente participa. E participa influenciando e fazendo o nosso próprio business plan, com as nossas metas, com o nosso dinheirinho. E ainda não é muito, né, mas vai crescendo cada vez mais. Então, esse é o papel. E a nossa visão é a gente sair um pouco desse lugar aqui de compliance, né? Porque essa é uma escadinha. Existem coisas que a gente tem que fazer. É lei, é compliance. Passou a ser lei agora que a indústria apoie cooperativa de reciclagem. Não sei se vocês sabiam disso, né? Pela Política Nacional de Gestão de Resíduos, que é uma lei no Brasil, coube à indústria que usa as embalagens fazer isso. Isso é lei. O que eu posso fazer além? E sair um pouco dessa posição de proteger o negócio. A palavra que eu mais detesto é license to operate. Eu tenho que assegurar a licença para operar. É muito pouco para uma área. Licença para operar? Como assim, gente? Isso aí é óbvio. Você tem que ser ético, você tem que ser transparente, você tem que cumprir a lei. Acabou. Não tem que bater no peito. Tem que ter uma área na empresa para garantir isso. Mas tem, né? Só que a gente quer mais. E aí, assim, além do compliance, porque muitas vezes você faz o que a lei manda e você se dá mal. Quem nunca aqui viu, assim, na Coca já teve, um produto sabor morango. Aí você vai olhar lá atrás, não tem nada de morango. Do ponto de vista regulatório da lei, está certo. Porque eu tenho um aroma, XPTO. Mas para o consumidor não é. Para a sociedade não é. Então tem um pouco esse debate. Né? E aí eu vejo, qual é a sua responsabilidade? O que esperam que você faça? E aí entra assim, o nosso trabalho e a parte mais gostosa. Indo além, mais ainda, como é que eu posso levar isso? E aí sim eu modelar, eu formatar, eu mudar o negócio para a gente ser líder nessa transformação. E gerar muito valor para o negócio. Gerar muito para não ser custo. Se a sua área de sustentabilidade é custo, se prepara, porque vai dançar. Tem que gerar valor. Tem que gerar valor. E é isso, é como é que a gente lidera. E a única forma de liderar é isso, é mostrar, esse é o jeito certo de fazer. Então é um pouco dentro desse contexto que a gente atua em sustentabilidade na Coca-Cola. E a gente começou o nosso processo de planejamento e para definir as nossas estratégias com muita escuta, muito diálogo, participar de muito papo. Acho que eu conheci o Gravina e o Dani num desses papos, um papo difícil pra caramba. Um laboratório para falar de alimentação e nutrição. Olha que coisa linda. E lá estava eu, Coca-Cola, representante da indústria. Diabo! E foi quase um ano, né, Dani? Assim, sofri muito. Tinha dias que eu chegava em casa mexida. Mas ao longo do processo eu aprendi demais e acho que eu também pude contar um pouco esse outro lado. E foi uma experiência incrível. Isso foi em 2015. E depois disso, enfim, me viciei nessa história, estava escritoria, a gente já fez muitos outros contatos e hoje é sobre esse contato, é sobre esse diálogo, é sobre essa conversa que a gente traça quais são os focos. E aí a gente,
né, faz esse estudo, já fez 2 vezes, que é para identificar a nossa matriz de externalidade, mas sempre com um olhar, ok, olhando para a operação da Coca-Cola, é aqui que eu tenho que focar os meus esforços. Mas não é com uma lente de compensar ou só de neutralizar. Já que eu tenho, né, eu sou um grande utilizador de água, né, meu negócio é sobre água, o que eu posso fazer para fazer disso algo positivo? A mesma coisa com relação à embalagem. Portfólio tem que mudar muito. Então, essas são as 6 áreas que a gente atua. Energia e clima, agricultura, diversidade, embalagem, água e portfólio, é o nosso foco. Com os coloridos ali é onde a gente, de fato, vem colocando mais esforço, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, foi uma opção nossa, estratégica, a gente está focando aqui. Tá? Embora a gente continue e tenha uma série de iniciativas, obviamente, em todas as áreas. E eu vou contar um pouco para vocês o que a gente vem fazendo dentro do conceito de valor compartilhado nesses 3. Eu não vou conseguir me aprofundar em todos, mas água acho que é um exemplo que está redondo, e embalagem eu vou conseguir falar bastante também. Então, água. Contexto nacional é duro, né? A gente tem 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água potável. A maioria dessas pessoas está em áreas rurais, semiárido do Nordeste, mas também tem muita gente no Amazonas, por incrível que pareça, e Sudeste. Quase metade das pessoas não tem tratamento de esgoto. Outro dia eu estava numa palestra, uma agência falando sobre a quantidade de celulares, acesso à internet. A gente tem mais celular que pessoas, o acesso à internet está lá em cima. Aí depois eu volto para esse lugar aqui e falo, gente, que país é esse? São dados do Instituto Trata Brasil. Assim. E quando a gente fala de saneamento, não é só o saneamento, é evasão escolar, porque a criança fica com diarreia, porque está doente. Então, assim, é um negócio que impacta na vida de metade dos brasileiros. É uma vergonha isso. E a gente tem, no nosso caso, 40% das nossas fábricas operando em áreas de estresse hídrico. Olha só que coisa perfeita para a crise. Né? Então, onde é que entra o nosso ponto doce, a abordagem de valor compartilhado? Por um lado, água é chave para a gente continuar operando. É a principal matéria-prima do nosso negócio. E se a gente quer ser uma empresa de bebidas, né, empresa total de bebidas, sem água disponível, a gente vai ter que fazer outra coisa. E, do outro lado, sem água não tem vida, né? Preciso dizer mais. Esse é o cenário perfeito para a gente fazer uma estratégia, então, baseada nesse valor compartilhado. E a gente criou, então, esses 3 pilares. É dessa forma que a gente vem tratando o tema água, que é tão importante. O primeiro a gente chama de mais eficiência, água eficiência, que nada mais é do que a gente olhar para dentro da nossa fábrica, a nossa operação, e garantir que eu não tenho perda, que eu sou o mais produtivo possível. Então, é quase que o óbvio, é quase que aquele primeiro nível ali do compliance. O segundo pilar, a gente chama de água para sempre, é como é que eu aí faço uma ação de proteger as bacias hidrográficas. A gente tem um papel, né, a gente senta para discutir isso nos comitês de bacias, que é onde as grandes discussões acontecem. A gente tem programas de replantio, uma série de iniciativas para que a gente consiga aqui fazer a conta da neutralidade de água, né? Garantir que eu estou devolvendo a mesma quantidade de água que eu estou usando para a minha operação. E, por fim, aí sim, é muito além do compliance, é muito além, não tem lei, não tem ninguém pedindo a gente para fazer isso, mas a gente acha que é o certo a fazer. É como é que eu uso as fortalezas, como é que eu uso o meu tamanho para garantir e tentar, de alguma forma, ajudar naquele dado vergonhoso de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Então, de água de eficiência, vou trazer aqui o lado bom e vou trazer também aqui o que está faltando. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar sempre de forma transparente. Esse primeiro pilar é sobre eficiência, como eu falei. Então, a gente tem um gráfico que a gente se orgulha muito. Nos últimos 15 anos, a gente reduziu em 30% a quantidade de água que a gente usa para fazer 1 litro de bebida. Já foi 2,5 litros para fazer 1 litro de bebida, e hoje a gente gasta, em média, 1,60. Tem algumas operações que gastam 1,3. Então, assim, realmente legal, a gente bate palma. Só que, e era uma meta que a gente tinha para 2020, a gente já atingiu essa meta muito antes. Só que a gente hoje começou a olhar, e está sendo cobrado também, é o que se espera que a gente faça, lembra daquele gráfico? Que a gente olhe para a cadeia. Então, quando qual é a sua pegada? É 1,6? Sim, 1,6 se eu olhar dentro da minha operação, mas e a cadeia agrícola? E o boizinho do pasto? E aí dá para ir em Adão e Eva, a gente brinca, né, para usar a metáfora sinistra aí. Enfim, a gente tem que entender, não dá para ficar negando. Então, a gente vamos estudar, vamos ver o que é justo para dizer que é a pegada hídrica de uma operação de uma fábrica. Então, a gente vai agora se meter nessa história aí. Então, tem um desafio grande e bacana, uma das
das startups aqui apresentou, né? Como que a tecnologia pode ajudar, acho que é a Pluvion, né? Aqui é uma coisa parecida. A gente fez também um hackathon e apareceu uma empresa, a AgroSmart, não sei quem já ouviu falar da AgroSmart, a Mariana Vasconcelos. Ela foi agora apontada como uma das 35 pessoas mais criativas da América Latina pelo MIT, uma menina de 20 e poucos anos que criou esse negócio aí para a agricultura. Então, aqui era para as cidades, olha que legal, e ela para a agricultura. Que é isso? É um negocinho lá, um device que você coloca no solo, ele mede as condições e manda uma mensagem para o agricultor se ele precisa irrigar ou não. Então, isso reduz a necessidade dele usar a água, né? Ele vai regar na hora certa, aumenta a produtividade. Enfim, um exemplo só, de tantos outros, de iniciativas que a gente está tentando trabalhar juntos para tentar também olhar o impacto na cadeia agrícola, que a gente sabe que são insumos importantes para a nossa operação. Desafio aí. No segundo pilar, também, a gente tem um monte de coisa bacana para contar. A gente é neutro. Por que a gente é neutro em água? A gente apoia um projeto enorme no Amazonas, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável, onde a gente tem mais de 100 mil hectares que são preservados por uma série de iniciativas. Tem Bolsa Floresta, eu estava conversando... Cadê o meu amigo lá da Floresta? Bolsa Floresta, um projeto de açaí. Como que a gente trabalha iniciativas para fazer com que as pessoas que vivem ali naquela região não desmatem e tenham um desenvolvimento, né, uma atividade econômica sustentável. Então, tem um trabalho muito bacana. Também tem uma série de iniciativas das bacias, como eu já falei, e a gente tem isso tudo é medido pela Liminotec, tem uma metodologia por trás que mostra esse equilíbrio. Só que, ok, de novo, né, não adianta eu dizer que tem essa neutralidade e que tem os rios voadores, já me explicaram, que eu não consigo explicar, nunca em nenhum fórum, se eu tenho essa relevância num projeto no Amazonas e chego aqui no Sudeste, em São Paulo, você abre a bica e não tem água. Né? Se no entorno da minha fábrica eu estou lá produzindo, Coca-Cola dá com pau e a pessoa que mora do lado não tem água. Então, como que eu trago esse mesmo pensamento para uma relevância local? Então, a gente precisa, sim, buscar projetos nas áreas de estresse hídrico, também no Sul, no Sudeste, em outros pontos do país. E a gente não faz isso sozinho, a gente tem também uma parceria, a gente está trabalhando bastante com a TNC e outras indústrias, concorrentes inclusive, para a gente poder fortalecer de novo essa discussão aí e trabalhar para além dos projetos grandes que a gente já tem. E para falar do último pilar dentro de água, que é o Água para Todos, aqui é onde a gente explica um pouco aquilo que eu falei. Então, né, o que a gente tem que fazer, que é ser eficiente dentro da fábrica, e o que se espera que a gente faça, que é, né, devolver para o meio ambiente através de grandes ações de replantio ou de preservação, está muito dentro da proteção do negócio. Né? Então, existe esse terceiro pilar, que é mais o que a gente acha que é o certo a ser feito. O nosso negócio, como eu falei, é um negócio que usa água como principal matéria-prima. Então, ninguém melhor do que a gente para saber potabilizar uma água. A gente tem engenheiros que só fazem isso, equipamento, dinheiro, conhecimento, know-how para fazer isso. Por que não usar isso a favor desse problema das pessoas que não têm acesso à água? Então, a gente criou um projeto através de uma aliança, de novo. São áreas que a gente nunca vai sozinho, porque a gente não tem expertise. Por mais que a gente tenha essa tecnologia, eu não tenho lá um contato com a comunidade. Então, a gente criou uma aliança, a gente chama de Aliança Água Mais, onde a gente tem 16 organizações, a Vina, a WTT, a Trata Brasil, a Sabesp, desculpa, a Sabesp não, a Sabesp lá do Nordeste, né? CISAR, uma série de organizações que já estão atuando em áreas de estresse hídrico, criou essa grande aliança e a gente faz um trabalho, então, de ajudar, né, a resolver essa questão. A gente não quer substituir o papel do governo, mas a gente quer ajudar. E aí o que a gente fez? A gente mapeou quais são os desafios são muito diferentes. Tem áreas que não têm água, mas a maioria desses lugares tem água, só que numa condição muito ruim. A água é turva, a água é muito alcalina, ou a água está suja, tem coliforme, cocô mesmo na água. Entendeu? É nesse nível. Então, a gente identificou, parece que eram 11 tipos de problemas para serem resolvidos. A gente criou uma plataforma digital, fez um grande chamado, identificou as soluções, fez esse match, chamou parceiros co-investidores junto com a gente, e a gente conseguiu, então, soluções para resolver os problemas, e a gente está implementando essas soluções, elas já estão implementadas, e são soluções sustentáveis. As pessoas pagam por essa água, então não é filantropia, não é um trabalho que você vai lá, inaugura uma bomba e vai embora, e depois...
Então, é um trabalho que você consegue manter e sempre muito contando com o engajamento das comunidades, que muitas vezes já estão lá, já estão estruturadas. Então, a gente, né, aprendeu isso também ao longo do processo, que é muito importante a gente contar com essa colaboração. Aqui, essa foto é só para mostrar como era a água que as pessoas bebiam e como que ela ficou depois que a gente instalou lá um sistema simples de filtragem, usando um dos sistemas que a gente usa nas nossas fábricas. Então, esse tipo de coisa que a gente faz. E é lindo ver a transformação. Então, algumas fotos. Tá? Então, regiões como Suruacá, no Amazônia. Tá? Então, às vezes, é uma solução como essa, painel solar, né, para puxar energia e poder ter uma bomba para limpar e fazer essa filtragem da água. Aqui, também, no Nordeste, em Caucaia, que é uma região maior. Então, né, também, aqui a gente usou a tecnologia do ozônio, parceria com o Brasil Ozônio. Aqui já é uma solução pequenininha, porque é uma comunidade de 60 pessoas, né? Então você não precisa de ter uma coisa muito grande na Amazônia, de novo. Enfim, para não voltar aqui para o filme. Para encerrar esse capítulo, eu vou mostrar agora um filme que a gente falou aqui de comunicação, acho que a Cláudia falou, né? Que às vezes a gente é ruim de comunicar. A gente está começando também a comunicar mais esses projetos, né? E a gente fez uma campanha onde a gente conta a história das pessoas, porque a gente também descobriu que as pessoas conectam com pessoas. Então, esse é um filme que conta a história do Seu Miguel, que é um líder de uma dessas comunidades que recebeu o apoio da Aliança Água Mais Acesso. Isso não é só uma torneira. Isso é a vida do Seu Miguel. Para ele, o acesso à água já foi muito difícil. Barrenta, distante. Hoje, a realidade é outra. Água na torneira, isso é um sonho. Seu Miguel cuida do sistema de abastecimento de água local. E para isso, teve uma ajudinha e tanto, da Coca-Cola Brasil e da Aliança Água Mais Acesso, que levam soluções inovadoras para centenas de comunidades. Até 2020, mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas. E isso não é só uma torneira. É um direito do Seu Miguel e todos os outros Miguéis espalhados pelo nosso país. Coca-Cola Brasil. Nossa, que isso? É lá fora? Temos que fazer a simulação ou está acontecendo alguma coisa? Continuamos ou vamos morrer todo mundo queimadinho aqui junto? Não. Porque tem simulação, não sei, né? Ou pode ser verdade, é melhor que seja só um teste. Então vamos continuar, vamos tentar aqui. Já tem. Depois me ajuda com o tempo, tá? Falar agora sobre resíduos sólidos. Não, e só uma curiosidade, a gente fez um evento dentro da empresa, dentro desse espírito de integrar a sustentabilidade com o negócio, a gente levou o Seu Miguel, o Seu Domingos, depois vocês vão ver quem é o Seu Domingos. A gente levou essas pessoas para eles contarem, né, já que não dá para levar a empresa inteira para Caucaia, a gente fez esse exercício e é demais, é super transformador, assim. Vamos continuar? Bora, resíduos sólidos. Embalagem, gente, plástico, já foi dito aqui, né, do que vai ter mais peixe. Não, mais peixe não, quem dera, né? Mais resíduos plásticos do que espécies marinhas nos oceanos em 2050. A situação não é fácil, não é animadora, mas é a realidade, né? O plástico, ele é incrível, né? O plástico foi descoberto tem, 100 anos que o polímero foi desenvolvido. Ele é barato, ele é flexível, ele é multiuso, ele protege os alimentos. Maravilhoso. Só que ninguém contava que ele ia ficar 500, 600. A gente nem sabe quanto tempo ele demora para se degradar, né? E aí a gente está hoje nesse modelo de economia linear, a gente está hoje numa encrenca. Por outro lado, quando olha o negócio, a gente ainda é dependente de embalagens para fazer o nosso produto chegar ao consumidor, né? Lógico que a gente adoraria vender direto, né? Mas hoje a gente ainda precisa. Então, como é que a gente entra, né, nesse ponto 2? Como que a gente tenta endereçar isso? Está bem agradável. Falamos de um assunto, né?
Bom, mas o assunto positivo aqui, porque o lado de lá a gente já sabe, né, de toda a desgraça e o quanto que isso ganhou a grande imprensa, né, e que bom, eu acho que essa consciência coletiva está aí, então a gente está falando muito sobre isso. E aí, o que uma grande empresa faz? Isso aqui é uma foto de Davos, de 2018, né, da Conferência Mundial. E esse é o nosso CEO, James Quincy, e ele anunciou, então, essa medida, essa ambição, esse compromisso de que até 2030 a gente vai coletar e reciclar o equivalente a 100% de todas as embalagens que a gente coloca no mercado. E aí eu vou contar para vocês os bastidores, assim. Quando ele fez esse anúncio, é lógico que as áreas foram envolvidas, né? A primeira reação é não faça esse compromisso público, pelo amor de Deus, porque isso daqui é loucura, tiro do pé, a gente não vai conseguir. E ele foi lá e fez. E agora, as operações, né, todos os países vão ter que fazer, olhando para a sua realidade, porque já foi dito aqui, a questão da reciclagem ela é muito diferente, dependendo da região, a gente vai ter que fazer. E vai ter que fazer por quê? Porque isso impacta no bolso também. Né? As metas dos executivos, o presidente do Brasil, se ele não atingir essa meta, né, dentro lá do planejamento, ele também não vai ter o bônus. Então, está tudo amarrado. Quando a gente fala de sustentabilidade de negócio, é isso. É isso. É linkar uma meta de sustentabilidade ao resultado financeiro daquela operação. Então, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso daqui de uma forma ou de outra. E a gente chamou esse programa de Um Mundo Sem Resíduos, né? Por isso que é www World Without Waste. Como que a gente vai fazer? Primeiro passo, óbvio, também já foi dito, garantir que a gente tenha todas as nossas embalagens recicláveis. É o mínimo. Hoje, a boa notícia é que, em termos de volume, 99% das vendas já são em embalagens recicláveis. Mas a gente tem algumas que não são tão boas, que são embalagens complicadas. Eu coloquei ali aquela garrafinha, né, do iogurte, uma garrafa do iogurte. Ela é um material que não tem essa reciclabilidade, ele tem um full sleeve, então a gente já está pensando como fazer essa mudança. Uma cápsula, a gente tem, mas que não é uma cápsula incrível, né, é uma cápsula de chá. E a gente tem que trabalhar, vou até falar com a Cláudia como que a gente faz aí uma parceria, né, para resolver essa questão. Você já tem uma estrutura, olha que lindo isso. Toda a parte de lácteos, né, a gente já hoje atua no segmento de lácteos. Aquele plástico que envolve o queijo, ele é um problema, porque ele tem multicamadas. Então, como se falou aqui da separação, então, e além de tudo, ele fica com gordura, resíduo de gordura. Então, não tem jeito, é rejeito. Né? Mas a gente vai ter que resolver isso. É o mais difícil de todos, tá? A gente já está falando com algumas empresas a respeito. Iogurte e os canudinhos, os famosos canudinhos que já são proibidos no Rio, São Paulo está com uma lei, enfim. A gente vem falando muito com o fornecedor Tetra Pak, como que a gente arruma uma forma de substituir, e os copos, nas operações que a gente vai ter que trocar esses copos antes que venha a lei, porque não é sobre a lei, é sobre, de fato, você trocar o copo, que hoje é grande parte de plástico, por um copo de papel. O segundo ponto, não tem como falar com o síndico, não? Não. As pessoas estão com uma mão no ouvido, estou com pena. Tá bom. Não tem muito o que fazer, então... Tá bom. Não tem nada a ver comigo, hein, gente? Desculpa. A outra iniciativa para a gente chegar nesse mundo sem resíduos é como é que eu inovo e coloco materiais, reduzo a quantidade de material que eu coloco no mercado e, ao mesmo tempo, incentivo a questão da resina pós-consumo, né, o uso da resina reciclada. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Então, tem uma tecnologia que a gente chama de ultra lightweight, eu ter cada vez mais garrafas PET com menos material. Então, gente, toda vez que vocês pegarem uma PET que ela for meio molenga, no ponto de vista, não xingue o fabricante, não achem que ele está querendo tirar dinheiro, que ele está querendo, né, olha, é custo. Não é. É sobre isso aqui. É uma meta que a gente tem. A gente era o lightweight, agora é a ultra lightweight. Então, essa é uma. A outra é você medir, reduzir o tamanho da rosca para ela ter menos material e a tampa ser menor. Então, são coisas que, às vezes, são imperceptíveis ou, às vezes, a gente não entende. E aí, reconheço que a gente faz um péssimo trabalho também de comunicar, porque sempre a comunicação de marketing, e eu sou de marketing, eu posso falar,
acaba vindo antes, mas eu acho que tem coisas importantes para a gente comunicar, e essa está sendo uma grande discussão. Como que eu conto essa história aqui para eles? Que é incrível. Um esforço enorme de reduzir a quantidade de material. E, do outro lado, se tem... PET é um dos materiais mais recicláveis. Ele é super circular, especialista aqui. Ele tem, no Brasil, uma indústria toda preparada para usar a resina reciclada do PET em produção de carpete, indústria têxtil. Não precisa pegar o têxtil da fibra lá, né, de recursos não renováveis. A gente tem isso desenvolvido, é materiais de limpeza. Então, está ali, está implantado. Então, onde é que está esse gargalo? Né? Como é que a gente faz essa garrafa, que não deveria ir para o lixo, voltar para o ciclo industrial? Pode ser virar uma outra garrafa, ou pode ser ir para uma outra produção têxtil, enfim, para algum outro fim. Vale destacar aqui que, de novo, né, a gente falando sobre leis, sobre costumes, só a partir de 2010, 2011, é que foi aprovada no Brasil a utilização de resina PET reciclada para grau alimentar. Né, Bárbara? Então, até isso, porque era proibido, porque achava que o PET vai reciclar, está sujo. Então, hoje a tecnologia já é possível você fazer, então, uma garrafa virar outra garrafa. Né? O PET ele não pode... diferente do alumínio, que eu acho que é infinitamente reciclável, o PET tem um limite, mas ele é super reciclável e ele tem essa questão da circularidade muito bem resolvida. Mas hoje tem uma dificuldade da gente conseguir. A resina reciclada é mais cara que a resina virgem. É mais barato você produzir, às vezes, a resina virgem do que a reciclada, diferente do alumínio, que extrair bauxita é um processo super caro, então para a indústria foi muito... Né? Então a Novelis, a Gerdau, todo mundo foi lá e incentivou, porque é melhor você pegar uma lata e transformar essa lata em outra lata. No caso que compete ainda não, mas é uma batalha. Estamos seguindo, estamos vendo questões de bitributação, então é uma complexidade, quando se coloca um negócio também junto, que a gente está ali para tentar destravar. O terceiro, como é que a gente fala, já se falou aqui de reuso, né? Como é que a gente incentiva o reuso? Dado interessante, 1 em cada 5 embalagens de Coca-Cola vendidas não gera resíduo nenhum. Ela é circular, ela tem a logística reversa, é a embalagem retornável que a gente chama. Tá? Então, era 5% em 2015, hoje representa 20%, né? Por isso 1 para 5, e em 2020 vai representar 30% das nossas vendas. Então, quanto mais embalagens retornáveis a gente vender, menos resíduo eu gero. Como é que isso funciona? É aquela embalagem aqui que a galera mais antiga vai lembrar. Né? Que a gente levava o casco, né? E aí levava bonitinho, paga pelo líquido só. Só que é uma coisa, de novo, assim, a gente, aos poucos, com a entrada da PET, que é super conveniente, flexível, barata, etc., leve, ela acabou perdendo importância. Então, hoje, acaba que é uma embalagem que existe ainda, mas ela está muito restrita às áreas de periferia, às áreas de mais baixa renda. Mas o interessante é que, com essa consciência coletiva, com as pessoas falando sobre essa questão do meio ambiente, a gente começou a ver no consumidor médio, não é a gente que está aqui nessa bolha, não, o consumidor médio falando que essa embalagem é mais sustentável. E a gente está nessa briga lá dentro. Gente, marketing, abraça essa causa, é lindo, não vamos falar só de preço. Ela é econômica, sim, mas ela também é sustentável. Não, mas isso aí é dos hippies, não, isso aí é da área, é nichado. Não é. A gente fez uma pesquisa, e foi muito bem avaliada, veio espontaneamente de consumidores, inclusive de classe C, que essa embalagem é boa para o meio ambiente. E aí, com isso, a gente conseguiu, acabou de lançar essa semana, a primeira campanha massiva, aí não é da empresa Coca-Cola, da marca Coca-Cola, onde a gente fala dessa embalagem e onde a gente faz um convite para o consumidor reusar. Vamos resgatar esse hábito, que é tão incrível, que é tão bom para o planeta, e que precisa ser sexy de novo, precisa ser maneiro. Então, não é uma embalagem que é só econômica, ela é também mais sustentável. Então, tem uma campanha que começou, não sei quem já viu. Você também acha que tudo anda muito descartável? As coisas, as relações, as amizades. Mas quer saber? Dá pra ser diferente. Vamos combinar uma coisa? Vamos dar outra chance pra tudo. Isso é ser retornável. A partir de hoje, vamos repensar a vida. Vamos conversar mais, consertar mais, pensar juntos, reciclar o que somos e o que pensamos. Todo mundo está mudando. E a Coca-Cola também. Ela também é retornável e ajuda a cuidar do planeta.
Mudar faz parte da vida. Mudar faz bem pro mundo. E aí, vamos mudar juntos? Viva Mais Retornável! Duas coisas que eu, como marqueteira da Coca, me emocionam toda vez que vejo esse filme. Primeiro, é um filme de uma embalagem que tem um papel no portfólio até hoje de recrutar consumidores de baixa renda. E quantas vezes vocês ouviram a palavra economia e preço? Não fala disso. Segunda coisa, a gente encerra essa comunicação com a mandala, que a gente chama, né? Então, a gente daqui para frente vai começar a assinar os nossos filmes com essa mandala. Infelizmente, na Rede Globo não dá, porque quem sabe que eles cobram duplicidade, triplicidade de marca, mas é outra coisa para a gente quebrar, outro paradigma. Mas, enfim, nas redes sociais e outras emissoras a gente consegue. Então, de novo, essa campanha gerou um nível de conversa dentro da Coca que vocês não têm noção. Desde escolher cada palavra que vai na locução desse filme, a Coca-Cola mudou. Todo mundo está mudando. Então, são coisas que, para uma empresa de 133 anos que é líder, caramba, parece pouco, mas, suado. E acho muito legal, porque essa aqui é a campanha, a gente está colocando mais dinheiro nessa campanha do que no Natal. Tá? É uma das campanhas mais importantes. Então, o que é essa integração? Não basta hoje a Coca-Cola crescer vendendo qualquer produto, tem que vender mais embalagem retorno. Então, o vendedor, a área comercial, ela vai ser remunerada na medida que ela atingir a meta de vender essa embalagem aqui, porque tem que aumentar. 20% é bom? Já é bom, mas pode ser 30%, eu acho que pode ser 50%. Então, a gente está nessa jornada. E o último ponto dentro de resíduos de embalagem, né, de resíduos sólidos, é o que eu comentei no começo, né? Como é que a gente ajuda na reciclagem? E hoje, pela lei que a gente tem do PNRS, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei bem escrita, uma lei bem feita, baseada no conceito da responsabilidade compartilhada. Então, cada elo na cadeia tem um papel claro definido pela lei. Coube, naquele momento, no primeiro acordo que foi feito, para a indústria que usa a embalagem, né, os fabricantes, apoiar cooperativas. Eu, particularmente, acho que tem outras coisas que a indústria pode fazer que são mais importantes, e acho que nós estamos fazendo, que é o reuso, mas coube a gente faz. Então, como fazer isso da melhor forma? Então, a nossa história com reciclagem também, ela, na verdade, desde 2002, a gente começava a fazer um apoio muito pontual, mas de 2009 a 2016, a gente tinha um programa que era gerenciado, liderado pelo nosso braço social, que é o Instituto Coca-Cola, se chamava Coletivo Coca-Cola, programa super bonito. Quando veio a lei, em 2016, o que aconteceu? Todas as empresas criaram o seu programa e começaram a ir lá na cooperativa fazer algum tipo de apoio. E a gente percebeu uma ineficiência muito grande nisso. Era praticamente uma concorrência de exclusividade para apoiar a cooperativa para dizer que eu estou cumprindo a lei. E não faz o menor sentido. Tinha cooperativas que tinham 3 prensas e não tinha caminhão. Tinha cooperativa que tinha caminhão pleno, mas não tinha uma assessoria jurídica, que era o que ela precisava. E aí a gente resolveu conversar com a Ambev, nosso maior concorrente, que também tinha um programa lindo, azul, Ambev Recicla, e depois de 1 ano e meio de conversa, a gente conseguiu unificar. A gente abriu mão do nosso programa proprietário, eles abriram mão deles, e a gente criou um negócio chamado Reciclar pelo Brasil. Foi lançado, ali está o meu chefe e o Pedro Mariani, que continua em outra área lá na Ambev, onde a gente lançou, então, em 2017, e o que aconteceu é que, imediatamente, outras empresas que também estavam com esse mesmo nível de consciência, Nestlé, Vigor, enfim, e hoje a gente tem 10 empresas, e aí a gente conseguiu dobrar o tamanho do impacto, com muito mais eficiência, e num programa que é bom para todo mundo. O beneficiário sai ganhando, as empresas cumprem o que tem que fazer, e mais, um pouco, e a gente gerou aqui um negócio muito legal, que hoje a gente senta com a Nestlé, senta com a PepsiCo, senta com todas essas empresas, a gente fala de dados, sem assinar NDA. Quem é que sabe o que é NDA? Os advogados, tem algum advogado? É um termo, né, que você não vai... É muito comum. É tão bonito isso. Você vê um monte de empresa concorrente, não assinou NDA. Imagina. Porque estamos ali para uma outra coisa. A gente nem lembrou. Aí, em algum momento, o advogado falou, gente, nós não assinamos NDA. Se não assinou até agora... Então, bonito pra caramba, dá orgulho. É um processo que vai continuar. Não é suficiente, não é apoiando a cooperativa que a gente vai resolver a questão do resíduo. É uma parte importante, porque no Brasil a questão 95% do lixo que nós geramos é coletado pelo setor informal. Pelo carinha que não deixa a lata cair no chão,
pelo carreteiro, pelo burro sem rabo, que é um nome horroroso, né, que a gente chama no Rio, aquele cara que puxa a carroça, pelo carinha que tem aquela Kombi de ferro velho. É por essa galera que o nosso lixo consegue ser reciclado. Mas a gente precisa destravar outras questões. A gente está aprofundando esse tema, fazendo estudos para entender como que eu faço essa economia ser realmente circular. As embalagens que têm esse potencial, como o PET, como o Tetra, como tantas outras aí que são recicláveis. Vou mostrar mais um videozinho para você para encerrar esse capítulo. Isso não é só uma garrafa. Isso é o crescimento do seu Domingos. Um ex-garimpeiro que entrou para uma cooperativa de reciclagem para sustentar a família e virou presidente. Meu ouro hoje é o garimpo do lixo. E seu Domingos não está sozinho. A Coca-Cola Brasil está junto com ele, ajudando e investindo em centenas de cooperativas de reciclagem em todo o país. Até 2030, a ambição é reciclar 100% das embalagens produzidas. Isso não é só uma garrafa. Isso é melhoria de vida para o seu Domingos e para todos os outros seus domingos espalhados pelo nosso país. Coca-Cola Brasil. Bom, como eu falei, desafio para a gente criar uma economia circular para PET, principalmente, que dentro hoje se perguntarem, poxa, André, o que falta para chegar nessa meta aí de 100%? O que mais te preocupa? São duas coisas. Primeiro, aumentar a participação de vendas da garrafa retornável, show, e resolver a questão do PET. 51% do PET no Brasil é reciclado. Número bom, mas 49% não é. Então, 49% das garrafas PET estão sendo enterradas no lixão, no aterro, estão indo parar no oceano, na boca da baleia, e está sempre com rótulo de Coca-Cola, em geral. Em geral. Então, assim, não importa o motivo, a gente vai lá e tem que resolver. Tem que resolver, tem que atuar. Nossa meta, nossa inspiração é a indústria do alumínio, é a lata de alumínio. Se o alumínio tem 98% de reciclabilidade, o PET também pode ter. A gente vai batalhar para isso e vai fazer uma super aliança também para chegar lá. Duas telinhas aqui da apresentação, eu falei das 3 prioridades portfólio. Portfólio dá um dia inteiro de papo, porque quando a gente fala de portfólio, é sobre o que nós fazemos, é o nosso produto. E talvez seja a conversa mais difícil que a gente teve dentro de casa, mas é a que eu mais me orgulho, porque quando a gente começa a olhar para a necessidade, para a importância da gente mudar, ampliar o portfólio, dar mais escolha, mudar as receitas, reduzir açúcar, né, falar de temas como obesidade, como saúde, eu acho que isso é de uma coragem e de uma maturidade que mostra o quanto que essa empresa precisa se transformar. Né? E a gente tem feito muita coisa aqui em relação ao portfólio. Então, de novo, né, a gente precisa continuar sendo relevante nesse novo mundo, né, trabalhar a expansão do portfólio, e, de um lado, a gente tem, né, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a questão da obesidade, enfim, tudo aquilo que a gente vem ouvindo por aí. E qual é a nossa estratégia? O que a gente tem feito? Né? A gente colocou as pessoas no meio, entendeu o que estava acontecendo com elas, e a gente tem uma abordagem em 2 lados. Primeiro, que a gente chama que é dentro da garrafa. O que eu tenho que fazer em relação ao produto em si? São 3 grandes iniciativas. Então, uma meta grande, um programa de longo prazo, da gente reduzir o açúcar nas formulações de forma paulatina, e aqui também tem aprendizado pra caramba. A gente começou a fazer isso, a gente fez com Fanta, que é uma marca enorme. Fanta é grande, a gente fez aos pouquinhos. Porque o Brasil é o maior mercado de Fanta, então todo mundo olhando, a gente não podia ser muito audacioso. E foi numa boa. A gente se empolgou com o resultado. Aí olhou para a Sprite, que é uma marca no Brasil menor, e a gente resolveu ser radical. Fizemos uma mudança drástica, e foi um mico. As pessoas, o produto começou a fazer assim, a gente começou a perder dinheiro, o fabricante pia da vida com a gente também. Né? Então, assim, foi um momento difícil ali, e a gente teve que voltar atrás. Os consumidores começaram a reclamar. Cadê a minha Sprite? Que porcaria é essa aqui? Eu quero a minha. Voltamos. Então, é um desafio. Num país tratado na base do quindim, a cultura portuguesa, o açúcar é a nossa... Eu estava falando aqui, né, com o Lee sobre o chá. Sobre o chá, não. Sobre o que não é kombucha, né? Sobre os stirrers. Tem que ter um nome melhor, né? Não sei falar. Mas o produto é uma delícia. Docinho, cheio de mel, tem caloria. É isso que a gente gosta. O
Problema nenhum com a caloria. A gente precisa só fazer uma reeducação paulatina. Não dá para eu acabar com o negócio, né, da noite para o dia. Mas está lá, é uma meta e a gente vai continuar fazendo. A gente evoluir as nossas receitas, colocar ingredientes, substituir ingredientes que não são tão legais. Eu gosto de trazer o exemplo de Adaze. Adaze é a bebida vegetal, a gente comprou da Unilever há alguns anos. E é uma marca que não é... Todo mundo acha que a soja é transgênica. Realmente, grande parte da produção de soja no Brasil é transgênica. Tem um percentual pequeno que não é. E é desse produtor que a gente compra. Não é transgênica. A gente aumentou na folha. Então, de novo, né, como é que a gente olha para os ingredientes? E expandir para outros segmentos, eu já falei aqui o que a gente tem feito. E fora da garrafa, toda a questão das embalagens, e aí para ver como que as coisas são interligadas. Por um lado, eu preciso fazer embalagens menores. Para porção, é legal ter, né, uma latinha de 200, 250, uma petzinha de 250, mas petzinha... Tudo queinho, eu aprendi isso, a gente fez uma vez um papo, chamou vários formadores de opinião, chamamos o André Trigueiro, para ir lá na Coca, para dar uma chacoalhada na galera. Ai, que alívio. Passou. E ele bateu pra caramba, falou, e ele falou esse negócio, plastiquinho, xicrinha, talherzinho, palitinho, então garrafinha, é um desafio. Então, por um lado, é bom pela questão de porção, por outro, é um desafio quando se fala de embalagem. Então, a gente está caminhando para lata pequenininha, mas sim, embalagens menores. Informação acessível. A gente quer colocar assim, uma rotulagem na frente do painel. Existe uma conversa com a Anvisa que se arrasta. A gente vai colocar isso. Acho que esse ano a solução sai, seja qual for, porque eu acho que é importante. Mas tem a tabela nutricional, tem o site, as informações estão lá. Quer saber quanto tem de açúcar? Está lá, está escrito. Tem tudo lá. E tem uma outra coisa que eu também me orgulho bastante, que é o marketing responsável e a política de escolas, que também foi com base em muito diálogo, conversando com a sociedade civil, com o governo, com outras empresas, que a gente tomou a decisão de fazer um acordo. E aí também, de novo, não foi só a Coca-Cola, PepsiCo e Ambev, que são os maiores fabricantes de bebidas, onde a gente criou uma política própria de comercialização em escolas primárias. A gente só vende água de coco, suco integral, né, o 100% fruta, e bebidas lácteas com até 150 calorias. Então, não tem nenhum outro produto. Ah, não tem capo? Que é aquele... Não, não tem. Não tem o chocolatinho? Não tem. Para escolas primárias. Uma série de aprendizados aqui, uma série de aprendizados. Marketing responsável, de novo, a gente não faz propaganda para crianças até 12 anos, é sempre para os pais, por entender que a criança não é capaz de definir o que é uma mensagem publicitária de uma mensagem não publicitária. Então, não tem nada a ver com o produto em si. Enfim, então são iniciativas que a gente vem fazendo. Para terminar, é o fim, mas não é o fim. Na verdade, é o fim desse jeito antigo de fazer negócio. É o fim desse mundo como a gente conheceu. É o fim do mundo que Coca-Cola nasceu lá em 1886, Revolução Industrial, onde a gente precisava resolver um problema de abundância. Adorei, já falei que adorei aquele seu slide, porque acho que é isso mesmo. A gente tem que sair desses momentos de escassez para abundância. O mundo é cíclico. A gente está num momento de virada. Eu acredito, eu sou otimista. E só o fato de a gente estar aqui reunido e de ter tanta sinergia, né? Todo mundo está falando a mesma coisa. Não é possível que não vai dar certo. A gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. E é uma jornada. É uma jornada. E a gente começou lá, a sustentabilidade realmente era uma área mais isolada. Aos poucos a gente foi, né, trazendo a experiência do valor compartilhado. Aí a gente foi além do coletivo, né, porque tudo começou com esse projeto coletivo, a cultura dentro de toda a organização. E não sei o que vem por aí, eu só sei que eu estou animada. E estou disponível para conversar, porque a gente adora fazer coisas em conjunto. Acho que deu para perceber. Fazemos com concorrentes, fazemos com quem não gosta da gente, fazemos com o governo, com a sociedade civil. Acho que é chegar junto para seguir, para chegar num resultado que seja bom para todo mundo. Obrigada, gente.